Deepak Chopra, Criando Prosperidade. A consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades. Dedicatória. A todos que dão de si e que, ao se darem, são presenteados com a ilimitada fartura do universo. A prosperidade e a abundância ilimitada fazem parte do estado natural do ser humano. É necessário apenas nos lembrarmos do que já sabemos. Introdução. Era uma vez, num reino distante, um jovem que entrou na floresta e disse a seu mestre espiritual: "Quero possuir a riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me qual é o segredo para se gerar abundância." O mestre espiritual respondeu: "Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas num segredo que precisa ser revelado, e eu lhe contarei qual é." Com um sorriso, ele prosseguiu: "Embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati. Persiga-a, ame-a, dedique-se a ela. A outra deusa, chamada Lakshmi, é a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Sarasvati, Lakshmi, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você busca a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza quer se entregar a você. Ela o seguirá para onde for e jamais o abandonará. E a riqueza que você deseja será sua para sempre. Existe poder no conhecimento, no desejo e no espírito, e esse poder que habita em você é a chave para a criação da prosperidade." Nota do autor. O material contido neste livro está extremamente condensado e deve ser metabolizado e vivenciado na consciência do leitor. Para melhores resultados, sugiro que você primeiro leia o livro até o fim e em seguida passe a reler 5 páginas por dia. Terminando o livro, comece de novo. Faça dessa leitura um hábito de vida e a riqueza, sob todas as formas, o seguirá aonde você for. Primeira parte. Criando prosperidade. Mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão de minha própria consciência, como se fossem partículas de poeira dançando num raio de luz. Antigo provérbio védico. Capítulo 1. A fonte de toda a prosperidade. A fartura é o estado em que todas as nossas necessidades são prontamente atendidas e nossos desejos facilmente realizados. Nesse estado, vivenciamos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os instantes de nossa existência. A fartura é realidade, e o verdadeiro propósito deste livro é termos uma visão profunda da natureza da realidade. Quando estamos ligados à natureza da realidade e sabemos que essa mesma realidade é nossa própria natureza, percebemos que podemos criar qualquer coisa porque toda criação material tem uma única origem. A natureza recorre ao mesmo manancial para criar um aglomerado de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano ou um pensamento. Tudo que é matéria, tudo que podemos ver, tocar, ouvir, saborear e cheirar é feito da mesma coisa e vem da mesma fonte. O conhecimento desse fato nos confere a capacidade de realizar qualquer desejo, adquirir qualquer objeto material que possamos querer e vivenciar sem limites a realização e a alegria. Os princípios descritos neste livro dizem respeito especificamente à criação da riqueza material ilimitada, mas podem ser aplicados à realização de qualquer desejo, porque são os mesmos princípios que a natureza põe em prática para criar a realidade material a partir de uma essência
não material. Antes de apresentá-los, gostaria de explicar mais detalhadamente o que a ciência, em particular a física, tem a dizer sobre a natureza do universo que habitamos, a natureza do corpo humano, a natureza de nossa mente e a relação entre os três. Segundo os físicos que estudam o campo quântico, todas as coisas materiais, sejam automóveis, corpos humanos ou notas de dinheiro, são feitas de átomos. Esses átomos, por sua vez, são feitos de partículas subatômicas, que por sua vez são flutuações de energia e informação num imenso espaço de energia e informação. Em todos os meus livros e gravações explico detalhadamente a natureza da realidade quântica. Sintetizando, posso dizer que a conclusão fundamental dos estudiosos do campo quântico é que a matéria-prima do mundo não é material. As coisas essenciais do universo são não coisas. Toda a nossa tecnologia baseia-se nesse fato, que faz cair por terra a atual superstição do materialismo. Aparelhos de fax, computadores, televisores, todas essas tecnologias são possíveis porque os cientistas não acreditam mais que o átomo, a unidade básica da matéria, seja uma entidade sólida. Um átomo não tem nada de sólido. Ele é uma hierarquia de estados de informação e energia em uma vastidão de possíveis estados de informação e energia. A diferença entre duas coisas, como a diferença de um átomo de chumbo e um átomo de ouro, não está no mundo material. As partículas subatômicas, como prótons, elétrons, quarks e bósons, que constituem um átomo de ouro ou de chumbo, são exatamente as mesmas. Além disso, embora as chamemos de partículas, elas não são materiais, e sim impulsos de energia e informação. O que torna o ouro diferente do chumbo é a organização e a quantidade desses impulsos. Toda a criação material é estruturada a partir de informação de energia. Todos os eventos quânticos são basicamente flutuações de energia e informação. E esses impulsos de energia e informação são as não coisas que constituem tudo o que consideramos coisa ou matéria. Portanto, fica claro que não apenas o estofo essencial do universo é uma não coisa, mas também que ela é uma não coisa pensante. Afinal, o que é um pensamento senão um impulso de energia e informação? Achamos que os pensamentos só acontecem dentro da nossa cabeça, mas essa impressão deve-se ao fato de os percebemos como algo estruturado linguisticamente, que é falado em nossa própria língua. Todavia, esses mesmos impulsos de energia e informação que vivenciamos como pensamentos, esses mesmos impulsos, são a matéria-prima do universo. A única diferença que existe entre os pensamentos que estão em minha cabeça e os que estão fora dela é que eu percebo os primeiros em termos estruturados linguisticamente. Contudo, antes de um pensamento tornar-se verbal e ser expresso com uma linguagem, ele não passa de uma intenção e, mais uma vez, é apenas um impulso de energia e informação. Em outras palavras, no nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma língua. Somos todos corpos pensantes num universo pensante. É assim como o pensamento se projeta das moléculas de nosso corpo. Os mesmos impulsos de energia e informação projetam-se como eventos espaço-tempo em nosso ambiente. Por trás da roupagem visível do universo, além da miragem das moléculas, da maia ou ilusão do que é físico, jaz uma matriz una, invisível,
feita de nada. Esse nada invisível silenciosamente orquestra, instrui, orienta, governa e obriga a natureza a expressar-se com infinita criatividade, infinita abundância e inabalável exatidão em uma miríade de estilos, padrões e formas. As experiências da vida são um movimento contínuo dessa matriz do nada, desse movimento contínuo tanto do corpo como do meio ambiente. São nossas experiências de alegria e tristeza, de êxito e fracasso, de fortuna e pobreza. Todos esses eventos são aparentemente coisas que nos acontecem, mas em níveis mais primordiais, somos nós que as fazemos acontecer. Os impulsos de energia e informação que criam nossas experiências refletem-se em nossas atitudes diante da vida. E nossas atitudes são o resultado e a expressão dos impulsos de energia e informação que nós mesmos geramos. Capítulo 2. Os passos para criar a prosperidade. Quais são os estados de consciência, de informação e energia que dão origem à riqueza pessoal? Por conveniência e para tornar mais fácil a memorização, fiz uma lista dos 26 passos que nos levam à prosperidade. Sei por experiência própria que não é necessário praticar racionalmente as atitudes que descrevo a seguir para materializar a riqueza. Esforçar-se para adotar uma postura ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode causar estresse e tensão. Basta saber quais são os passos e ter consciência da sua existência. Quanto mais tornamos conscientes deles, mais o conhecimento se estrutura em nossa mente. Com isso, as posturas e o comportamento se transformam automaticamente, sem nenhum esforço de nossa parte. O conhecimento possui um poder inerente de organização. A simples leitura desses princípios faz com que eles sejam levados à nossa consciência. O conhecimento será processado e metabolizado pelo nosso organismo e os resultados virão automaticamente. No entanto, eles não acontecem da noite para o dia, mas começam a manifestar-se pouco a pouco. Lendo diariamente essa lista ou ouvindo-a numa gravação, você verá mudanças acontecendo em sua vida e a riqueza e prosperidade chegando facilmente às suas mãos. 1. Todas as possibilidades. O absoluto. A verdadeira natureza de nosso estado básico, bem como a do universo, é ser o campo de todas as possibilidades. É o que somos em nossa forma primordial, um campo de possibilidades. Partindo desse nível, é possível criar qualquer coisa. O campo é nossa natureza essencial, nosso eu interior. Ele também é chamado de absoluto por gerar tudo o que existe. A prosperidade lhe é inerente, pois ela que dá origem à infinita diversidade e abundância do universo. 2. Sempre o melhor. Evoluir significa tornar-se cada vez melhor em todos os aspectos da vida, até se atingir o ponto máximo, que é ter prosperidade. As pessoas com consciência de riqueza só almejam o que há de melhor. Então, viaje sempre de primeira classe em sua jornada pela vida, e o universo responderá dando-lhe o que há de melhor. 3. Desprendimento e caridade. Por definição, a consciência de riqueza é um estado mental. Ter milhões guardados no banco sem viver a experiência do desprendimento e da caridade é um estado de pobreza. Se você está sempre preocupado com quanto dinheiro vai precisar, por maior riqueza que possua, na verdade você é pobre. O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois ele deriva da consciência de que a fonte que dá origem a tudo é infinita, ilimitada e inesgotável. 4. Oferta e procura.
A lei da oferta e procura é universal. Seja qual for o serviço que viemos prestar neste mundo, existe alguém precisando dele. Pergunte-se: como posso servir meus semelhantes? Como posso ajudar? As respostas estão em seu interior e você as descobrirá com facilidade. Lembre-se de que cada um de nós tem um Dharma, um propósito na vida. Quando estamos em Dharma, valorizamos e amamos nosso trabalho. 5. Espere o melhor. A expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o melhor e você receberá sempre o melhor. Alegre-se também com o sucesso dos outros, especialmente dos seus competidores e daqueles que se consideram seus inimigos. Saiba que, exultando-se com seu êxito, você estará fazendo deles seus ajudantes. 6. A semente do sucesso. Em cada fracasso existe a semente do sucesso. Há um mecanismo básico envolvido na manifestação do material a partir do imaterial, do visível a partir do invisível. É o mecanismo do aperfeiçoamento. Os malogros da vida são os dentes da engrenagem da criação, que a cada passo nos conduzem para mais perto de nossas metas. Na realidade, não existe o que chamamos de fracasso. Através dos nossos erros, aprendemos a fazer o que é certo. Um dos modos mais simples e fáceis de entrar nesse vão é praticar a meditação, e qualquer forma de meditação ou prece pode ajudá-la a manifestar seus desejos a partir desse nível. Lembre-se, ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a prosperidade. 7. A manifestação dos desejos. Já que devemos sempre buscar o melhor, por que não adotarmos Deus como modelo? Afinal, não existe ninguém mais rico do que Ele, porque Deus é o campo de todas as possibilidades. Existe um mecanismo preciso através do qual todos os desejos podem ser manifestados e ele funciona em 4 etapas. Primeira, você entra no espaço que existe entre 2 pensamentos. Esse vão é a janela, o corredor, o vórtex transformacional através do qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Segunda, nesse espaço, afirme sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Terceira, desligue-se completamente de seu objetivo, porque apegar-se a um objeto desejado ou procurá-lo faz com que você saia do vão. Quarta, deixe o universo cuidar dos detalhes para a realização do desejo. Lembre-se de que a meta estará entregue ao vão. É dele a potencialidade de organizar e orquestrar todas as etapas necessárias para produzir qualquer resultado. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que quis muito lembrar-se um nome, mas não o conseguiu, apesar de todos os esforços. Entretanto, assim que você esqueceu desse desejo, que se desapegou do objetivo desejado, o nome surgiu em sua mente como um passe de mágica. Pois esse é o mecanismo de realização de qualquer desejo. Enquanto você lutava consigo mesmo para lembrar-se do nome, sua mente estava alerta, turbulenta. Por cansaço ou frustração, você acabou desistindo da luta e a mente foi se acalmando, até quase imobilizar-se, e sem perceber, você deslizou para o vão, onde liberou seu desejo, e logo o realizou. Peça e receberá. Bata e a porta lhe será aberta. 8. Felicidade para todos. A vida evolui naturalmente em direção à felicidade. Você deve sempre se perguntar se o que está fazendo contribui para a sua felicidade e a felicidade dos que o rodeiam.
Como a própria felicidade e a dos nossos semelhantes é o objetivo máximo, ela também é chamada de a meta de todas as metas. Quando buscamos dinheiro, um bom relacionamento ou um excelente emprego, na verdade estamos querendo encontrar a felicidade. O grande erro que cometemos é não procurar a felicidade em primeiro lugar. Se fosse essa a nossa atitude, tudo mais viria naturalmente. 9. Decisão e intenção. Para conquistar riqueza ou qualquer outra coisa no universo físico, deve-se tomar a firme decisão de procurá-la. Essa decisão precisa se transformar numa intenção inflexível, da qual não existe volta. Esse objetivo definido não é abalado por desejos ou interesses conflitantes. Quando você determinar uma meta, não enfraqueça sua intenção, preocupando-se com o que deverá ser feito para que ela se realize. Esse trabalho cabe ao universo, que cuida dos pormenores, organiza e orquestra as oportunidades. Você só tem de estar alerta a estas oportunidades. 10. Não julgar. Julgar não leva a nada. Quando abandonamos a necessidade de estar sempre classificando as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sentimos um silêncio maior em nossa consciência. O diálogo interior começa a silenciar quando largamos o fardo do julgamento, o que facilita o acesso ao vão entre os pensamentos. Por isso, é importante nos afastarmos de definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e preconceitos, pois todos eles criam a turbulência que é o nosso diálogo interior. 11. O poder organizador do conhecimento. O poder de organização é parte integrante do conhecimento. O conhecimento de qualquer tipo é automaticamente metabolizado pelo corpo e pela mente na ordem correta e resulta numa mudança de percepção a partir da qual é possível criar novas realidades. Por exemplo, o conhecimento que você está adquirindo ao ler este livro criará espontaneamente as condições para a riqueza e prosperidade. 12. Amor e luxo. Ame-se, ame sua família, ame seus clientes e fregueses, ame a todos, ame o mundo. Não existe um poder maior do que o amor. Ame também o luxo, adote-o como estilo de vida, sabendo que ele é o estado natural do ser humano. Gostar do luxo e desejá-lo é um dos requisitos para o livre fluxo da riqueza. 13. Motivar os outros. Ajudar os outros a ganhar dinheiro e a realizar seus desejos é um modo infalível de garantir que você ganhará muito dinheiro e verá seus próprios sonhos tornarem-se realidade. O melhor modo de motivar os outros a auxiliá-lo na realização de seus objetivos é ajudá-los a atingir suas próprias metas. 14. Não à negatividade. Diga não à negatividade. Um amigo me ensinou uma técnica muito simples para afastar a negatividade. Sempre que surgir um pensamento negativo, diga apenas para si mesmo, que venha o seguinte e continue em frente. Dizer não à negatividade também significa evitar a convivência com pessoas negativas. Estas sugam sua energia. Cerque-se sempre de amor e afeto e não permita a criação de negatividade ao seu redor. 15. Coexistência dos opostos. A vida é a coexistência dos opostos. Alegria e tristeza, prazer e dor, luz e trevas, nascimento e morte. Uns não existiriam sem os outros. Vivemos as experiências deste mundo através de contrastes. Disse um sábio: o homem cego de nascimento nunca saberá o que é a escuridão.
porque jamais conheceu a luz. Quando existe em nossa mente a serena aceitação dessa vívida coexistência de valores opostos, tornamo-nos cada vez menos preconceituosos. O vencedor e o vencido são considerados dois polos do mesmo ser. Quando não existem preconceitos, o diálogo interior silencia, o que abre as portas da criatividade. Lembre-se que os contatos com os seres humanos são oportunidades de evolução e realização de desejos, e só precisamos manter-nos alertas a elas. O que acontece com o aumento da percepção? A comunicação sincera e aberta libera os canais para surgimento dessas oportunidades. 16. Um propósito na vida. Estamos nesse mundo para realizar um propósito e devemos descobrir qual é ele, porque quando o conhecermos, entenderemos que somos pura potencialidade. Descoberto o nosso propósito, devemos declará-lo em termos bem simples. Por exemplo, meu propósito nesta vida é curar, levar a felicidade a todos os que estão próximos de mim e criar a paz. O conhecimento de nosso propósito abre as portas para cada campo de potencialidade pura, porque cada desejo traz em si as sementes e o mecanismo para torná-lo realidade. Um sábio védico afirma: sou o incomensurável potencial de tudo o que existiu, existe e existirá, e meus desejos são como sementes atiradas ao solo. Elas esperam pela estação propícia e depois espontaneamente manifestam-se em belas flores e árvores frondosas, em jardins encantados e florestas majestosas. 17. Questionar. Temos de questionar os dogmas, questionar as ideologias, questionar as autoridades externas. Somente questionando o que todos aceitam como certo, o que todos acham que é verdade, é que conseguimos despertar da hipnose do condicionamento social. 18. Dar e receber. Lembre-se que receber é tão necessário quanto oferecer. Receber graciosamente é uma expressão da dignidade de ofertar. Os que não conseguem receber são incapazes de dar. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia do universo. Não se trata apenas de coisas materiais. Receber com elegância um cumprimento, um elogio ou uma manifestação de respeito implica na capacidade de retribuí-los. A ausência de respeito, cortesia, boas maneiras ou admiração cria um estado de pobreza. Não importa quanto dinheiro se possui. 19. Circular a riqueza. O dinheiro é como sangue, precisa circular. Acumular dinheiro, agarrar-se a ele, o faz sedimentar-se, espessar-se como sangue que não pode correr livremente nas veias. O dinheiro parado é como sangue bloqueado, cujos coágulos são muito prejudiciais. O dinheiro é uma energia que recebemos em troca dos serviços que prestamos ao universo e à humanidade, e para que continue chegando a nós, temos de mantê-lo em constante circulação. 20. Transcendência e atemporalidade. Sem transcendência, a vida não tem beleza. Para se viver plenamente, é necessário ir além de todas as fronteiras. Como disse um poeta sufi, Rumi, muito além das ideias do certo e do errado, existe um campo. Nos encontraremos lá. Sinto que a experiência de transcendência que conquistei com a prática da meditação me dá uma estabilidade e um silêncio interior que não são suplantados por qualquer outra atividade. O silêncio permanece comigo, de modo que nenhuma experiência externa consegue toldar a percepção e a vivência do meu eu interior. A percepção desejada deve ser atemporal e não temporal.
A percepção temporal ocorre quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem, da máscara social, do verniz protetor através do qual tentamos nos esconder. Na percepção temporal, nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado, pela preocupação e o temor do futuro. Ela fica pesada de culpa e tristeza e está enraizada no medo. Causa desgaste, envelhecimento e morte. A percepção atemporal, pelo contrário, é a percepção do eu interior. O sábio védico afirma: não sofro pelo passado, nem temo pelo futuro, porque minha vida está supremamente concentrada no presente, e as respostas a qualquer situação estão aqui mesmo. A percepção atemporal também é chamada de estado de bem-aventurança. O eu interior não vive no reino do pensamento, ele habilita o vão, o espaço que existe entre dois pensamentos. Nele, a mente cósmica sussurra para nós, naquilo que chamamos de intuição. A percepção temporal está no intelecto, ela raciocina. A percepção atemporal está no coração, ela sente. 21. A unidade por trás da diversidade. A consciência de unidade é um estado de iluminação em que perfuramos a máscara de ilusão que cria fragmentação e a separação. Por trás da aparência de separação, existe um campo unificado de plenitude, onde a cena e o observador são uma coisa só. Vivenciamos a unidade de consciência quando estamos apaixonados, quando entramos em contato com a natureza, admirando as estrelas ou caminhando na praia, ou ouvindo música, dançando, lendo poesia, orando e experimentando o silêncio da meditação. Na unidade de consciência, nos esgueiramos pela barreira do tempo para entrarmos no parque de diversões da eternidade. Quantas vezes já dissemos algo como: a paisagem era incrível, quase perdi o fôlego diante da beleza das montanhas. Foi como se o tempo tivesse parado. Nesse momento, você e as montanhas tornaram-se um só. Em um nível muito profundo de percepção, sabemos que eu, você, as montanhas e tudo mais somos o mesmo ser em diferentes roupagens. Isso é o estado de amor, não de amor como sentimento, mas como de verdade máxima no seio de toda a criação. 22. Valores. Sem valores, existe confusão e caos. Quando os valores se desintegram, tudo se desintegra. A saúde desaparece, a pobreza supera a prosperidade, sociedades e civilizações desmoronam. Quando prestamos atenção nos valores que a sociedade sempre considerou sagrados, verdade, integridade, honestidade, amor, fé, devoção e beleza, a ordem emerge do caos e o campo de pura potencialidade em nosso interior torna-se todo poderoso, capaz de criar qualquer coisa que deseje. 23. Riqueza sem preocupação. A consciência de riqueza implica a ausência de preocupação com o dinheiro. As pessoas realmente ricas jamais temem perder sua riqueza porque sabem que no lugar de onde ela veio existe uma fonte inesgotável de dinheiro. Certa vez, quando conversávamos sobre um projeto sobre a paz mundial, como o mestre Maharishi Mahesh Yogi, alguém lhe perguntou: e de onde virá todo esse dinheiro? Ao que ele respondeu sem hesitação: de onde quer que ele esteja neste momento. 24. Gratidão. Lembre-se sempre de externar seu sincero apreço e gratidão a todos os que o ajudam. Tenha em mente, contudo, que esse apreço não deve jamais ser fingido.
A expressão da gratidão é uma força poderosa que gera muito mais do que já recebemos. 25. Vigor juvenil. Vivenciamos a saúde quando nos identificamos com o que vem do eu interior. Quando nos identificamos com coisas, sejam situações, circunstâncias, pessoas ou objetos, estamos entregando parte de nossa energia a elas. O resultado é a falta de energia e de vitalidade. Quando nos identificamos com o eu interior, mantemos toda a nossa energia e nos sentimos dispostos, fortes e cheios de vigor juvenil. 26. Gosto pela vida. Devemos ter gosto pela vida, o que significa apreciar toda a sua exuberância e saber que existe uma única vida sob incontáveis formas. Conhecer essa vida significa saber que o poder está no momento presente, que eu sou ela, que você é ela, que tudo isso é ela e ela é tudo o que existe. Rabindranath Tagore, o poeta indiano, disse: "O mesmo rio que corre pelo mundo corre constantemente pelas minhas veias e baila ao som de sua própria música." É a mesma vida que grita de alegria, perfurando a terra com incontáveis lâminas de relva e explode em agitadas ondas de flores. Ele chamou isso o palpitar das eras dançando em meu sangue neste exato momento. Ter o gosto pela vida é entrar em contato com essa dança, é enfrentar o que vem pela frente com despreocupação e liberdade. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades que existe em cada instante. Nele encontramos liberdade, vamos além dos condicionamentos do passado e muito além da prisão do espaço e de tempo. Como disse Dom Juan a Carlos Castanheda, não importa qual seja o nosso destino específico, desde que enfrentemos com o máximo de abandono. Isso é desprendimento, isso é alegria, isso é liberdade, gosto pela vida. Bem, aí foram eles, 26 passos para conquistarmos riqueza ilimitada, 26 passos para a prosperidade. Repito que você não precisa cultivar racionalmente essas atitudes e atributos, basta ter consciência deles. Leia-os diariamente ou faça uma gravação como esta, em fita ou vídeo ou áudio e ouça-os e você verá sua vida mudar e tornar-se uma manifestação de prosperidade, abundância, infinidade e imortalidade. Crie toda a riqueza que seu coração desejar. Realize todos os desejos materiais e imateriais que você possa ter. Crie a riqueza e gaste-a com prodigalidade. Depois, reparta-a com os outros. Dê riqueza aos seus filhos, familiares, parentes, amigos, à sociedade e ao mundo. Lembre-se de que a riqueza pertence ao universo e não a nós. Nós pertencemos a ela. Somos filhos privilegiados do universo e ele escolheu repartir sua fortuna conosco. Basta dirigirmos nossa atenção para a prosperidade e ela será nossa. Disse um grande sábio indiano: você está onde a sua atenção o leva. De fato, você é sua atenção. Se ela se divide, você se divide. Quando sua atenção está no passado, você está no passado. Mas quando sua atenção está no momento presente, você está na presença de Deus e Deus está presente em você. Portanto, tenha consciência apenas do momento presente, do que você está fazendo agora. Deus está em todos os lugares e para sentir sua presença, você só precisa abraçá-lo conscientemente com sua atenção.